Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje, dando continuidade ao estudo do livro do Rodolfo Caligares, nós vamos trabalhar a rivalidade infantil. E o título que o Caligares dá a esse texto se chama Como acalmar e limitar a rivalidade infantil. Então ele começa assim, abre aspas. Tanto quanto os ciúmes, a rivalidade entre irmãos parece ser também inevitável. Ou seja, não adianta você querer que não exista rivalidade entre as crianças. Ela é inevitável. Mas, num mundo de competições como o nosso, em que cada qual, como já ficou dito, tem que se preparar para a conquista de seu lugar ao sol, a rivalidade entre irmãos pode ser capitalizada em benefício do desenvolvimento físico e psíquico da criança, desde que os pais lhe compreendam as causas e saibam mantê-la sob certos limites. Então, o Caligares não está dizendo que a rivalidade é algo ruim por natureza. Ela pode ser capitalizada, ou seja, ela pode ser usada em benefício do desenvolvimento da criança. E aí ele continua. Com efeito, o simples fato de serem irmãos e habitarem o mesmo teto não é suficiente para que duas ou mais crianças se estimem. Diríamos mais, continua ele, justamente por isso, por terem que partilhar as guloseimas, as roupas, os móveis, a casa e principalmente os pais, é que as crianças da mesma família se tornam rivais e vivem as turras, ou seja, vivem brigando, porque elas têm que dividir tudo, desde que elas morem numa mesma casa. Que fazer então? Ele faz uma pergunta aqui retórica, né? Para conseguir haja relações amistosas entre irmãos e suas desavenças e brigas se tornem menos frequentes. Aí ele vai citar 4 fatores. Primeira coisa que ele cita, aceitar cada filho como ele é, com o seu sexo, sua capacidade intelectual, seu ritmo de desenvolvimento, sem idealizações. Cada um deve ser incentivado a desenvolver as qualidades que lhe sejam próprias e não ser forçado a imitar outra pessoa, com gostos e tendências diferentes das suas. Então, aqui quando eu li esse texto, que eu via lá, né, aceitar o seu sexo, a gente sabe de famílias que vestem as crianças como se elas fossem do sexo oposto. Isso não é bom, quer dizer, a criança deve ser aceita do jeito que ela é, né? Se ela é menino, é menino. Se ela é menina, é menina. E ponto final. E também não adianta você querer que aquele filho que é mais, ou filha, que é mais dado a atividades esportivas, de repente seja um musicista. Não faz parte da personalidade dele. Então, deixa que ele seja o que ele é. Oferece as oportunidades diversas para que ele desenvolva os seus talentos. Isso sim. Se cada filho souber e sentir que é amado por si mesmo, do jeito que ele é, ainda que seja menos brilhante que o irmãozinho, ser-lhe-á mais fácil aceitar o irmão e estimar esse irmão. Então é muito importante que, e a gente pode sentir isso com a gente, né? É tão importante quando a gente se sente amado, do jeito que a gente é. E a criança sente da mesma forma. E com isso, a gente hostiliza menos aquele e cria uma rivalidade menor com aquele que de repente a gente é objeto de muita comparação. Porque a rivalidade tem isso, né? Você começa a comparar muito as crianças. A segunda causa, evitar comparações. Nada irrita mais uma criança que ser comparada desfavoravelmente a outra. Pior ainda, se de forma vexatória. Ou seja, comparar e fazer jacota da criança, debochar da criança. Então, é botar a criança numa situação vergonhosa para ela.
Que ódio sente quando lhe dizem: por que você não é estudioso como o seu irmãozinho ou a sua irmãzinha? Veja que beleza de boletim ela ou ele trouxe para casa. Quando é que você vai aprender a cuidar das suas coisas como o seu irmão ou a sua irmã? Por que você não deixa de ser preguiçosa e venha me ajudar como faz a sua irmã? E por aí vai, né? São todos os exemplos que ele dá aqui são exemplos que implicam comparações. E comparações que a criança, em vez de estimular a criança a ser melhor, acaba estimulando ela a ser pior, porque ela começa a sentir que ela é incapaz de alcançar aquele objetivo que os pais querem que ela alcance. Continua Caligares. Não será de estranhar que o ressentimento produzido por tais comparações venha a manifestar-se em seguida, com xingamentos, tapas, brigas, empurrões e outras reações do feitio contra os irmãos cujos predicados foram louvados. Então a criança, ela começa o quê? A despejar no irmão ou na irmã ofensas, porque ela está ferida. E o Caligares ainda continua dizendo o seguinte: comparações só se mostram úteis quando procuram valorizar, como por exemplo. Então, ele não está dizendo que não é importante comparar. Você pode comparar, mas desde que essas comparações procurem valorizar, como por exemplo, mostrar ao filho mais velho ou mais novo, dependendo, as conveniências dele já ser grande, quando ele está maiorzinho, né? Então ele dá um exemplo aqui assim: e poder passear e ir brincar com os coleguinhas, enquanto o bebê passa o dia inteiro deitado no berço, e etc. Então, os pais saberem comparar, mostrando que tem vantagens dele ser diferente do irmão, isso é uma comparação que é útil para ele. E aí ele vai dizer: opa, né, que bom, né, o meu irmãozinho fica lá deitado o dia inteiro, mas eu já posso correr, eu já posso brincar, eu já posso ter amiguinho, e por aí vai. Aí a terceira causa, ou a terceira coisa da rivalidade: ser imparcial, policiando seus sentimentos a fim de não manifestar afinidade maior, preferências ou prevenções no trato com os filhos. Quer dizer, os pais devem procurar, o máximo possível, tratar todos os filhos de igual forma. Via de regra, o Caligares continua, negam os pais o seu favoritismo. Então ele diz: não, imagina, eu gosto de todos igualmente. O seu favoritismo por este ou aquele filho, afirmando de pés juntos que todos lhes são iguais. Nada mais comum, entretanto, que demonstre especial enlevo, ou seja, especial carinho, pelos encantos de uma filhinha, o que melindrará o filho mais velho, ou, contrariamente, deem a perceber à menina o quanto os pais gostariam que ela fosse um menino, como o irmão, o que poderá abalar-lhe a certeza de ser realmente amada por eles. Continuou Caligares. Quando diante de uma arte, quer dizer, a criança fez uma bagunça, uma arte, cujo autor não tenha sido apanhado em flagrante, então o pai não sabe quem fez aquela bagunça ali. Ele não foi pego em flagrante. Exclama o pai ou a mãe: ah, só pode ter sido o fulaninho. Os pais falam: não estarão pondo à mostra sua prevenção contra o fulaninho? Quantos de nós, apesar de já adultos, não guardamos lembranças das vezes em que fomos injustiçados por nossos pais por nos terem negado isto ou mais aquilo, enquanto a outros irmãos tudo era permitido? A imparcialidade dos pais, conquanto desejável e necessária, não pode, todavia, ser absoluta. Por quê? Ocasiões haverá em que um filho exigirá atenções e carinhos especiais em detrimento dos outros. Então vamos supor, o filhinho está lá doente. Esse filho provavelmente vai demandar mais atenção do que o outro que está são. E nem precisa ser só em relação à doença. Imagina que o filho está com uma dificuldade na escola.
precisa que a mãe ou o pai ou quem for dê uma atenção maior para aquele que está precisando de um empurrão. O outro vai ter que esperar. E, gente, fazer o filho esperar não é ruim. Aliás, nós vivemos numa sociedade em que as crianças não estão aprendendo a esperar. E isso causa uma dificuldade muito grande para a criança lá na frente, porque ele não vai ter na vida tudo que ele quer na hora que ele quer. Então, esperar, não demasiadamente, mas saber esperar. E saber esperar porque ele sabe que o irmãozinho ou a irmãzinha está precisando de mais atenção naquele momento dos seus pais. E ele continua, o Caligares, dizendo: se cada filho recebe habitualmente suficiente dose de amor dos pais, quer dizer, o normal é esse, né? Que habitualmente os pais deem igual quantidade de amor. Mesmo nos casos acima, quer dizer, mesmo nos casos em que o pai ou a mãe vão ter que dar um pouco mais de atenção a um dos filhos, não haverá problemas, pois nem sequer notarão tais diferenças. Os filhos não vão notar, né? Porque habitualmente o pai vai dar o mesmo nível de atenção para todos. E finalmente a quarta situação: cultivar uma atmosfera cordial, fazendo com que os irmãos tenham prazer em estar juntos. Para isso, devem os pais escolher inteligentemente, sempre que oportuno, um jogo, uma excursão ou outra atividade de recreação que possa interessar a todos, pelo menos durante algum tempo. Quando, devido às diferenças de idade, os desejos se mostrem conflitantes, porque naturalmente a vontade, o desejo de um bebê é diferente da vontade de uma criança de 4 ou 5 anos, ou de uma criança de 10 anos. É diferente, eles estão em outra fase. É isso que ele vai falar aqui agora. O jeito é estabelecer um rodízio no atendimento de suas preferências. Então, por exemplo, então agora o papai vai sair com você, mas amanhã ou na semana que vem eu vou sair com o fulaninho. Então vai dividindo, porque aí eles não vão se sentir prejudicados. Eles sabem que depois o papai, a mamãe, vai atendê-los nas suas necessidades, a fim de que cada um compreenda a conciliar seu próprio interesse com o dos demais irmãos. De vez em quando, continua Caligares, principalmente quando não estejam se entendendo bem, então eles estão naquela fase de atrito. Ao invés de forçá-los a brincarem juntos, o melhor é permitir que o façam com outros amiguinhos das respectivas idades. Isso porá água na fervura, ele usa aqui uma imagem interessante, né? Quer dizer, acalmar os ânimos e ajudará a melhor socialização de todos. Então não adianta forçar a barra. Se a criança não está afim de brincar com o irmão ou com a irmã, não force. Deixe que a coisa se acalme. Chama um amiguinho, é um vizinho, é um priminho, chame para brincar com ele. Aquilo, porque dali a pouco ele também não vai mais, vai perder o interesse de brincar com aquela outra criança, vai querer voltar a brincar com o irmãozinho. É o que normalmente acontece. Tá certo? Gostaram desse texto? Eu gostei. Então, olha, se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.